galera que acompanha os nossos vídeos do PHP Channel BR. Hoje nós vamos dar prosseguimento à primeira aula que fizemos algum tempo atrás, onde instalamos os aplicativos necessários para desenvolvimento web, que no caso da gente foi o Champ, mas existem outros, né? Naquela primeira aula a gente viu alguns conceitos com relação a variáveis e constantes, e hoje nós vamos utilizar essa videoaula para aprendermos um pouco sobre estruturas de decisão, né? E qual é o proveito que ela traz para a gente. Então, para iniciar a videoaula, eu já estou com o NetBeans aqui aberto, que não é o Sublime Text que a gente utilizou na aula anterior, mas ele também serve para a mesma coisa. Eu vou aqui abrir o meu Champ, nosso painel de controle, e vou iniciar o servidor Apache, que é responsável por processar as páginas PHP. O MySQL eu não vou utilizar agora porque a gente ainda não está mexendo com o banco de dados, então não é necessário. Para realizarmos, né, a nossa visualização do projeto, eu vou utilizar o Google Chrome, como sempre, que é um navegador que presta, né? Eu vou deixar aqui aberto, desculpem, eu vou deixar aqui aberto o meu localhost, que é aonde eu faço a verificação das minhas páginas. Então, quando eu abro o localhost no Champ, ele vai me mostrar aqui essa página inicial, né, que é o dashboard, mas a gente não vai utilizá-lo. Eu criei uma pasta lá chamada PHP Channel BR, que é onde estão os arquivos que nós vamos utilizar. Aqui no NetBeans, se a gente olhar o que tem dentro da pasta, vamos abrir aqui a pasta só para vocês verem o que tem nela. Em C2 pontos, Champ, htdocs, e aqui a gente tem PHP Channel BR. Essas outras aqui são instalações padrões, são arquivos padrão do Champ, mas só se detenham essa pasta, PHP Channel BR. Então, para eu acessar, eu sempre vou acessar localhost e o nome da pasta que está no meu servidor. Então, a princípio, eu vou abrir aqui a nossa pasta, nosso arquivo index.php, que, como nós falamos na aula anterior, é necessário que eu tenha um index ou default, que são aqueles arquivos que o servidor vão procurar para iniciar aí a nossa aplicação. Então, na aula passada, a gente fez aqueles exemplos de variáveis, só que a gente não usou nada de HTML. Aqui já tem alguma coisa de HTML, a gente vai mesclar. Então, como a gente já tinha visto, para poder fazer nossos scripts PHP, a gente vai utilizar as tags PHP, né, para poder informar para o servidor que quando ele chegar naquela parte, ele tem que interpretar a nossa pasta, nosso código. Então, a princípio, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai utilizar duas variáveis, nome e idade. Como a gente falou, ele entende diferente letras maiúsculas e minúsculas, por ser uma linguagem case sensitive. Então, eu optei aqui por tudo minúsculo e não defini o valor delas. E abaixo, eu vou fazer a estrutura condicional. Então, eu quero saber aqui se a pessoa ela é maior ou tem menor idade. E aí, escrever na tela para a gente se essa pessoa é maior ou menor. Então, colocando em lógica, seria assim, ó, se idade for menor que 18, que é a maioridade do nosso país, então, se isso for verdadeiro, eu quero que ele escreva menor. Se não, desculpa, eu digitei aqui o comando já. Se não, escreva maior. Fim. Então aqui eu bolei uma lógica. Se a idade for menor que 18, então quer dizer que ele é menor. Se não, é maior. Vamos ver como isso fica em PHP. If se
Entre parênteses, a gente passa qual é o teste lógico que eu quero fazer. Então, qual é a variável que eu defini lá? É a variável idade, certo? Então, se idade for menor que 18, ele vai fazer alguma coisa. Então, só para a gente recapitular aqui, nós temos alguns operadores lógicos, que são maior, menor, igual, diferente, maior ou igual e menor ou igual. Então, são formas de comparar valores e, a partir daí, eu tomar uma decisão, certo? Então, a gente sempre utiliza esses comparadores lógicos aqui para poder utilizar o if. Toda a estrutura de condição ela é precedida de se, que é o if, os parâmetros de comparação, e entre chaves eu vou determinar para o servidor o que ele tem que fazer. Então, se idade for menor que 18, então ele imprime, lembra o comando print? Ele imprime quem? Eu posso tanto definir uma variável, né, para determinar uma mensagem, ou eu posso escrever direto, nesse caso eu vou escrever direto. É menor de idade. Ponto e vírgula. Toda instrução tem que terminar em ponto e vírgula. Então, aqui em nome, eu vou definir aqui meu nome. A minha idade, que é 25. Lembrando que todo texto ele vai entre parênteses e números ele pode ir diretamente sem os parênteses. Deixa eu apagar isso daqui, que senão vai dar erro na hora de compilar aqui, de interpretar os dados. Então, se idade for menor que 18, é menor de idade. Se não, o se não eu determino pela palavra reservada else. Então, if e else determinam a estrutura da condição. Então, se a idade for menor que 18, ele vai escrever que é menor de idade. Se não, print é maior de idade. Eu sei que está errado essa questão de é menor de idade, é maior de idade, mas como a gente está mais interessado aqui no código, eu não vou me atentar a essas questões. Lembra quando a gente fez a questão da concatenação? Aqui eu posso também utilizar, então eu posso falar nome, ponto, espaço, é menor de idade. Nome, ponto, é maior de idade. Então aqui, se eu mudar o nome, ele vai alternar aqui. Então aqui a gente já começa a ver a utilidade das variáveis. Ela vai servir para que eu altere valores e faça o meu sistema mais dinâmico, tá? Então eu vou salvar aqui as alterações que eu realizei e vou compilar aqui para ver o que ele me traz. Ó, ele me trouxe um erro. A gente precisa ficar muito atento para saber interpretar o que esses erros querem dizer. Então ele está me dizendo que houve um erro de sintaxe e que ele estava esperando que eu fechasse uma chave. Aonde? Na linha 25. Então vamos lá, ó, linha 24, 25. Por que ele falou que estava esperando o fechamento de chave? Porque na linha acima eu não coloquei o ponto e vírgula. Quando você não coloca, como o PHP ele vai lendo linha a linha, e se caso ele encontra um erro, ele para a execução, ele entende que depois daquilo não tem a chave, então por isso que ele dá o erro. Vamos salvar aqui e atualizar este projetinho. Então, Marcelo é maior, tem maior idade ou é maior de idade. Só que, se você verificar, aqui ele não deu espaço, porque aqui eu não coloquei. Então, colocando ele e atualizando, ele acrescenta. Ah, mas vamos mudar a idade da pessoa. Então, vamos supor que eu tenha 16 anos. Vou lá no meu projeto e vou atualizar. Marcelo é menor de idade. Então, ele vai verificar o que eu tenho dentro da variável idade e, através do meu operador lógico, ele vai determinar se eu faço uma coisa ou se eu faço outra. Também existem formas de você colocar mais de uma condição, através do comando else if.
Então aqui eu colocaria outro parâmetro. Então, por exemplo, se idade for igual a 18, então faça tal coisa, e aí depois else. O else ele sempre vai ser característico por determinar alguma situação que não se enquadrou no teste lógico que você fez. Então aqui você pode realizar vários testes. Se é maior que 18, se é igual a 18, se é menor, se é maior, enfim. Você vai decidir de acordo com o que você precisa. Então, assim, por hoje é essa questão do if, né? Só para vocês saberem, treinem, façam alguns exercícios. Você pode utilizar operações matemáticas. Então, como exercício para casa, tenta fazer uma calculadora, utilizando o if e o else. Mais para frente a gente vai ver uma calculadora completa em PHP, utilizando JavaScript, utilizando HTML, mas por enquanto tentem fazer uma calculadora utilizando valor 1, valor 2, operação e total. E aí dentro do if você vai verificar a operação que você quer, fazer o cálculo e retornar o valor. Beleza? Qualquer dúvida, escrevam nos comentários do vídeo e aí a gente vai respondendo conforme a gente for avançando aí. Beleza? Valeu!